Sejam todos bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco hoje. A gente preparou um conteúdo super especial para vocês. Na Boca do Cancelamento é uma palestra que vai rodar aí no Brasil inteiro e a gente vai ensinar as pessoas como reverter sem perder o relacionamento com seus clientes. Uma breve apresentação, muitos que estão aqui já me conhecem. Eu me chamo Alice, eu sou professora, atuei há mais de 15 anos aí com projetos estratégicos e sempre fui colocada nessa missão de reverter clientes em situações ali críticas, né? E isso me trouxe uma bagagem. Essa bagagem, eu senti essa necessidade nos últimos tempos de transferir esse conhecimento para vocês poderem utilizar aí no dia a dia de vocês, mas de uma forma estruturada. Então, eu também criei, paralelo a isso, um método que se chama Rápida, que é um método de reversão eficaz dentro das empresas onde eu trabalho projetos, processos e essa reversão com consciência. E vocês vão entender que tipo de consciência é essa que eu estou trazendo para o método Rápida. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje as minhas experiências reais nos últimos anos. Foram mais de 60 projetos revertidos. Uma taxa alta de sucesso, graças a Deus a gente conseguiu fazer aí, construir bons cenários de reversão. Esse conteúdo ele é voltado para gerentes de projeto, para pessoas profissionais que trabalham na área comercial, todos que têm relacionamento direto com clientes, tá? E ao final da palestra, para aqueles que ficarem até o final nos prestigiando, eu vou lançar aqui um bônus exclusivo para vocês, então fiquem conosco até o final. Primeiro bloco, muito importante, a gente não pode deixar de falar sobre métricas, tá? Embora ela não seja suficiente para a reversão. Ela é importante do ponto de vista de você ali ter um cenário que te guia para uma necessidade de construir um relacionamento mais assertivo com seu cliente, mas não é tudo, tá? Então, uma grande pergunta aqui que eu trago para vocês: quanto custa perder um cliente? Eu costumo brincar que o cliente ele sobe de escada e desce de elevador, né? É muito difícil você trazer um cliente, a jornada para você captar um cliente, fazer o onboard de um cliente. Tudo isso custa muito caro para a empresa. E o tempo que ele permanece ali, a vida útil dele, faz toda a diferença para que a gente consiga equalizar esse ganho operacional para a empresa. Então, reter um cliente pode ser de 5 a 25 vezes mais barato do que conquistar um novo, né? Então, é muito mais caro você conquistar um cliente. Então, por isso a importância de a gente trabalhar de forma preventiva para manter essa carteira de clientes aí sendo bem atendida, bem gerida, e é o que a gente espera orientar vocês durante essa palestra, tá? Um indicador importante: 68% dos clientes hoje cancelam por se sentirem ignorados. Então, isso já começa a trazer para a gente um pouco mais de sentido do que eu vou conversar com vocês na palestra. Que o aspecto técnico ele é muito importante, as métricas são importantes, elas nos revelam algo necessário, mas o aspecto relacional, que é o que vai fazer destravar todo o processo de reversão, ele é extremamente necessário. Sem isso, a gente não consegue avançar. E os dados estão aí para comprovar isso. 68% é algo bem relevante dentro desse contexto. Então, ele não cancela, muitas vezes, por uma questão técnica propriamente dita. Ele está se sentindo ignorado. Então, é um sentimento, é um aspecto emocional que está envolvido aí na história. Bom, em relação às pesquisas científicas no Brasil, nos últimos anos eu andei pesquisando. A gente tem uma base grande aí de modelagem de probabilidade de churn de clientes que cancelam. Muitos estudos falam como que a gente consegue capturar esses dados dentro das empresas para a gente conseguir trabalhar
melhor nessa triagem desses possíveis clientes que estão em vias de solicitar um cancelamento. Mas, em contrapartida, nós não temos um cenário de publicações no Brasil especificamente sobre reversão de clientes ou win-back. Então, isso deixa uma lacuna importante para a gente trabalhar no campo do conhecimento, para que nós, profissionais da área comercial, da área de projetos, enfim, para que a gente que lida com o cliente diretamente, que a gente consiga utilizar as ferramentas e consiga fazer essas reversões com sucesso. Então, o método Rápida, que é o método que eu estou lançando, ele traz exatamente esse recorte, essa transversalidade aí para que vocês consigam, de fato, fazer essas reversões utilizando ferramentas para isso. Bom, vamos entrar aqui no bloco 2. Eu fui bem direta com vocês em relação à questão das métricas, porque eu acredito que a base mais importante de construção que eu preciso fazer aqui com vocês, ela vai começar agora, na reconstrução emocional, que é uma base invisível dessa reversão e, na maioria das vezes, desprezada pelos profissionais. Então, a gente tende a achar que resolvendo o problema técnico do cliente, que discutindo contrato, discutindo entregas, a gente vai conseguir aí dialogar com esse cliente e chegar a obter algum êxito. Mas isso não acontece, tá? Então, para começar o bloco 2 e os demais blocos, eu vou começar contando histórias para vocês. Então, vocês estão vendo aí essa estrada, né? Uma BR aí não muito bem conservada, vamos dizer assim, e ela tem um significado muito grande para a minha carreira. Foi uma das grandes reversões que eu fiz em um cliente. E essa estrada, ela simboliza justamente a distância que existia, não só física, esse era um cliente curva A, um cliente com uma recorrência muito significativa para a empresa, e a distância física existia, ele estava a aproximadamente 250 quilômetros de distância de onde eu estava alocada, mas mais do que isso, a distância emocional e relacional. Então, esse cliente ele não se comunicava nem por e-mail, nem por celular. Se você ligasse para esse cliente, ele não iria te atender. Enfim, o cenário posto era esse. Um cliente totalmente distante e fechado totalmente ao diálogo, tá? Então, essa foi a primeira coleta de informação que eu tive, além de outras características que todo o time me passou naquele momento, de um cliente que tinha um comportamento arredio, difícil, e Alice, basicamente vai ser impossível. Esse foi o cenário que foi construído até então. Posto isso, eu decidi que, ok, vamos lá. Desafiador? É, desafiador. Toda reversão é desafiadora. Exige coragem e muita ousadia. Mas eu decidi ir pessoalmente até esse cliente, ou seja, percorrer esses 250 quilômetros nessa estrada aí que vocês estão vendo que não é muito boa. E a estrada, de fato, é muito parecida com essa. E lá fui eu me encontrar e conversar diretamente com esse cliente para realizar o que eu vou ensinar para vocês agora, que é o destrave emocional desse cliente, para que então eu consiga dialogar minimamente com ele sobre os aspectos técnicos, que é o que, na verdade, eu desejo fazer, né? No final das contas, eu quero discutir com ele as entregas, eu quero discutir com ele o que falta para a gente ter sucesso e ter êxito, mas antes disso, eu preciso destravar emocionalmente esse cliente, eu preciso ter acesso a ele. E aí, naquele momento, eu fui recebida na empresa pelas pessoas que faziam parte ali do projeto, de outras equipes, e então sentei para conversar com esse interveniente,
Como eu disse para vocês, era uma empresa curva A, então uma empresa com faturamento muito alto. E eu me sentei numa sala parecida com essa e pedi uma água, pedi um cafezinho, porque eu gosto de café. Não levei nenhum PPT, nada de PPT, tá? O cliente que não quer responder o seu e-mail e não quer responder sua ligação e não quer conversar com ninguém da empresa, ele não quer que você faça uma visita a ele e apresente um PPT, tá? Então, assim, já fica aí a primeira ferramenta para vocês abortarem desse primeiro contato. Vocês não vão levar PPT. Vocês vão levar a escuta ativa, tá? Então, sentei na mesa com aquele cliente e provoquei esse cliente no sentido de estar aberta a ouvi-lo, tá? Então, estou aqui nesse momento para estar aqui com você e ouvir quais são as suas dificuldades, ouvir como você se sente até aqui e deixa o cliente à vontade. Ele vai falar tudo o que ele pensa a respeito da empresa, do serviço, do produto, das entregas. Deixa ele à vontade. Você não vai fazer juízo de valor, você não vai cruzar a informação dele com o contrato, o momento não é esse. Tá? Lembra, você está ali para conversar com o cliente e ouvir, e depois a gente vai descobrir o que a gente vai fazer com essas informações, tá? Então, nesse primeiro momento, é uma escuta ativa, totalmente, é se conectar genuinamente com aquele cliente. Então, eu tomei café com ele, eu conversei com ele sobre a cidade, eu conversei com ele sobre os filhos dele, eu conversei com ele sobre as mudanças recentes na minha vida, que, por exemplo, na época tinha sido a maternidade, e outras amenidades. Então, foi uma conversa que começou leve e agradável, depois ele abriu, né, o verbo, vamos dizer assim, e explanou ali tudo que estava, de fato, trazendo para ele aquele peso emocional. Eu ouvi pacientemente e voltei para a minha base para trabalhar numa segunda etapa, num segundo momento do projeto que eu vou contar para vocês mais para frente. Mas até esse momento, até o momento de percorrer os 250 quilômetros, visitar o cliente, tomar um café com ele, conhecer um pouco mais da vida pessoal dele, falar um pouco da minha vida para ele também, né? Mostrar o aspecto humano intrínseco ali, né? Mostrar para ele que por trás daquela pessoa que está representando uma marca, uma empresa e uma equipe, que mais do que isso, eu também sou humano e eu entendo que ele também é humano. E eu entendo a dor dele, eu entendo a chateação dele, eu não estou ali para julgar, né? Então, voltando desses 250 quilômetros, o destrave emocional já estava feito, já estava realizado. Ok? Então, ali eu já tinha acesso ao cliente, eu já conseguia dialogar com o cliente facilmente, ele já respondia minhas mensagens de WhatsApp, eu já tinha programado um novo encontro com ele, uma nova visita. Alice, tem que ser presencial essa visita? Não necessariamente. Eu conduzi várias reversões que não foram presenciais. Mas se você puder fazer presencial, seria muito interessante, principalmente numa situação como essa. Esse cliente especificamente já tinha feito uma reclamação, inclusive, para o CEO da empresa. Ele redigiu um e-mail grandão e enviou para o CEO da empresa. Ou seja, ele não conversava com ninguém, mas ele reclamava lá na última instância da empresa. Enfim, eu quis trazer essa história para vocês e eu vou contextualizar, eu vou tirar partes dessa história para vocês nos próximos slides e vou fazendo esse link para vocês irem entendendo que tudo que eu fiz ali tem uma técnica atrelada. Nada é por acaso, tá? Ah, Alice, mas é porque você tem bom relacionamento, você é a característica da sua personalidade. É uma soft skill sua. Pessoal, soft skill é treinável, tá? Então, vocês têm condição de aprender, de tomar posse desse conhecimento e levar isso para o dia a dia de vocês e destravar completamente as relações comerciais
nas empresas que vocês trabalham, né? E fazer reversão é algo muito prazeroso do ponto de vista profissional e pessoal, né? Você constrói, eu costumo falar, nós não somos cargos, nós não somos posições no corporativo. Então entenda, né? O mundo ele não termina ali onde você está trabalhando, você está construindo relacionamentos. Eu posso falar com total segurança para vocês. Hoje a minha rede de relacionamento, grande parte dela é formada por clientes que eu fiz reversões ali junto com eles. Então, olha que interessante, né? É um ciclo virtuoso. Então, pessoal, antes de tentar reconquistar um contrato, reconquiste o quê? O vínculo, ok? Reconquiste o vínculo. Você vai, obviamente que você vai visitar esse cliente, você vai ter informações ali, o time vai te aquecer ali em relação ao status, o que aconteceu durante toda essa jornada. Isso é importante? É importante, sim, mas não para esse primeiro momento. Você não vai precisar dessas informações para esse primeiro momento. Essa visita é uma visita que você vai reconquistar o vínculo. E para reconquistar o vínculo, lembra que eu falei? Vocês não vão precisar de PPT. Vocês não vão precisar de contrato, PPT. Nada disso vai ser necessário para vocês nesse primeiro momento. Ok? E qual o embasamento técnico que a gente traz e científico em relação a esse destrave relacional? É um campo que a administração estuda, inclusive a minha dissertação de mestrado foi no campo do comportamento do consumidor, e que a neurociência já trata sobre reversão e nos diz categoricamente que o cérebro ele não decide racionalmente primeiro. Então, a neurociência comprovou que toda decisão ela vai passar primeiro pelo sistema límbico, que é uma região do cérebro que é responsável pelas emoções, pelas memórias afetivas. E é importante que vocês saibam que isso é científico, tá? Então, quando a gente atesta isso, acho que fica mais claro para vocês de que, ok, vai funcionar. Se é científico, vai funcionar para mim também, vai funcionar. Tá? Sistema límbico, todos nós, seres humanos, temos. Então, o seu cliente tem. Tá? E vai ser acionado quando ele tiver uma experiência negativa. Vai ser acionado essa trava emocional. Isso eu posso te garantir. Ele vai... Ah, não, o cliente é chato, o cliente, Alice, esse cliente é muito chato. Né? Ele não é chato. Ele só está travado emocionalmente ali. Ele não tem condições de responder de outra forma, ok? Então, muitas vezes a gente resolve o problema do cliente. Tá? Já tive situações onde a reversão técnica foi realizada, nós entregamos o que precisava ser entregue, o serviço foi prestado, mas o cliente decidiu não voltar. Então, nesse momento, o sistema límbico emocional dele, do cérebro, que comanda essa primeira resposta de continuidade ou de rompimento, ele simplesmente travou. Então, a reconstrução e essa reconexão, ela é emocional no primeiro momento. O cérebro ele guarda com mais força, de fato, essa negatividade, essa memória negativa, esse viés da negatividade, que muitas vezes a gente fala, né? Ai, ele é muito negativo, né? Um cliente negativo, mas é porque é a função cerebral dele, não é ele. Infelizmente, ele está sendo comandado, como o Vitor explicou, não é racional. Né? Ou seja, um erro maltratado pesa mais do que 5 acertos, isso é fato. Então, os pilares da reconstrução emocional, só complementando a fala do Vitor, o acolhimento da dor do cliente, o reconhecimento dos erros, estar presente e disponível, e nesse momento você já está presente e disponível emocionalmente com esse cliente, porque você já visitou presencialmente, você já conversou com esse cliente de forma genuína, você não foi ali para acusá-lo de nada, você somente ouviu as dores dele, você se reposicionou e reposicionou o vínculo relacional com esse cliente. A partir disso, as coisas tendem a fluir muito bem, tá? E aí a gente pode começar a pensar
e entrar aí para uma etapa com viés mais técnico, e a gente vai falar sobre isso já já. Então, só para finalizar, as métricas elas importam sim, porque elas vão ser também um farol para a gente dentro, né, da jornada desse cliente, para a gente entender em que momento que está ali. O cliente deixou de falar, ele não conversa mais com o time, já é um alerta, já tem um farolzinho vermelho ali, e isso são métricas que a gente tem dentro aí da jornada do cliente. Um aspecto importante que eu costumo falar para o pessoal é a respeito das pesquisas de satisfação que as empresas utilizam. É simplesmente fundamental, fundamental. A pesquisa de satisfação, ela provoca a reclamação do cliente, essa é a verdade. E isso é muito bom, porque você tira o cliente daquele status de silêncio absoluto e ele verbaliza o que ele está sentindo. A questão negativa, que eu percebo muitas empresas, infelizmente, não tratam essa reversão, ou seja, ela tem ali a pesquisa de satisfação onde o cliente reclama, mas ela não dá o passo adiante, que é a reversão, ou seja, tratar esse problema do cliente, tratar a dor. Então, a pesquisa ela é fundamental, mas você precisa iniciar esse vínculo de escuta ativa e de realmente tratar essas questões junto a esse cliente. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês um pedacinho, né, de Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, tem alguns valores na nossa vida que são inegociáveis. E eu acredito muito que a nossa intenção, ela pesa muito em relação aos resultados que a gente consegue obter, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Então, quando você trata uma situação que precisa de contenção, que precisa de apaziguamento, e você faz isso suscitando a ira, como se diz, colocando mais lenha na fogueira, eu acredito firmemente que é um caminho que você não vai obter êxito, nem na sua vida pessoal, nem na vida profissional, tá? Então é importante que vocês tenham essa consciência ao lidar com essa situação, né? Tentem ser o mais brando que vocês puderem ser. Isso eu não estou dizendo que vocês não serão firmes. A gente vai falar sobre firmeza nos próximos slides. Você vai conduzir esse cliente com muita firmeza, inclusive. E ele vai aceitar a sua firmeza. Porque lembra, a gente já fez o destrave emocional, a gente já se relaciona com esse cliente. Então, finalmente, vamos entrar no bloco 3, que é a famigerada análise técnica, né? Que todo mundo ama, já levar o PPT, a planilha, enfim. E toda aquela documentação ali para discutir com o cliente os aspectos técnicos do projeto, o que está faltando, o que foi entregue. Agora você vai poder fazer isso, só que eu quero contar para vocês mais uma historinha, tá? Desses projetos que eu tive a honra de conduzir nos últimos anos, nem todos eles deram certo, alguns não lograram êxito. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender com os erros. Nesse estudo de caso que eu trago para vocês, assim como o primeiro cliente ficava uma distância considerável também da minha base, eu precisei fazer aí esse percurso aí também de aproximadamente 200, um pouco mais de 200 quilômetros para visitar essa cliente, e então estabelecer ali essa conexão emocional, relacional com ela, e foi extremamente interessante, porque a gente acabou se tornando praticamente amigas, né? O vínculo relacional foi tão grande que depois disso ela se tornou uma amiga minha. Mas enfim, Alice, por que não deu certo, né? Bom, nesse caso específico, o aspecto técnico, a aderência do que estava sendo oferecido para essa cliente, ela não teve aderência, tá? Então, de fato, a gente não conseguia entregar o que a cliente precisava, num contexto amplo e falando, né, sem muita demagogia. Quando a gente não consegue entregar o que o cliente precisa,
não adianta você ter um bom relacionamento, concorda? Ele está comprando por um produto, um serviço, ele quer a entrega. E, de fato, aqui não existia essa aderência. A gente não conseguia atender a cliente naquilo que ela precisava. Mas, ainda assim, eu precisei ouvi-la, entender qual era a necessidade dela e, após me debruçar ali com todos os aspectos técnicos e conversar com o time, chegar à conclusão que, de fato, nós não tínhamos condições de fazer essa entrega para essa cliente. Tá? Então, aqui a gente não logrou êxito em razão do aspecto técnico propriamente dito, ok? Mas, voltando aqui, depois que a gente tem esse momento com o cliente ali, essa visita presencial de preferência, a gente mergulha internamente nesse caso e a gente garante que os itens que foram levantados pelo cliente, as dores que ele repassou lá naquela reunião que a gente fez, que a gente ouviu o cliente falar ali, de forma reiterada, a gente vai debater isso internamente. Então, é a hora que a gente vai colocar a lupa em contrato, em entrega, em documentos. Aqui sim a gente vai fazer realmente um casamento ali, um entendimento acerca de tudo que a gente trouxe dessa escuta com o cliente, ok? Então, a gente também vai ouvir o time, todos que são envolvidos nesse projeto, nessas entregas, e a gente vai avaliar a capacidade de novos pactos. Porque, lembra, a gente voltou desse cliente, a gente já sabe qual é o problema dele, muitas vezes o problema, na maioria das vezes o problema que a gente acha que existe no cliente não é o problema de fato. Então essa primeira visita, ela é muito reveladora, porque ali o cliente coloca o porquê que ele está insatisfeito. E quando a gente volta para o time, então é isso que ele está precisando no projeto? É isso, pessoal. Ele não está preocupado com essa entrega, ele está preocupado com essa situação aqui. Então, a gente precisa avaliar essa capacidade para esses novos pactos. A nossa equipe, ela consegue? Nós temos respaldo técnico aqui dentro para fazer essa entrega acontecer com qualidade, no prazo necessário para o cliente? E aí a gente usa essa análise que nós vamos fazer a 4 mãos para criar um plano de ação que é o mais transparente possível e real. Um ponto importante que eu quero trazer para vocês, quase toda reversão ela vai ter um custo, tá? Então vai doer no bolso. Então a gente tem aqui um custo envolvido para fazer essa reversão. Isso precisa ficar claro para quem está ali capitaneando essa reversão, liderando essa reversão, quais são os limites que ela tem em relação a possíveis descontos, bonificações, enfim, o que eu posso fazer por esse cliente? Tá? Então é importante que vocês discutam amplamente com o time comercial, o time financeiro da empresa, envolver todos os intervenientes, todo mundo que ali tem um poder de decisão, crie um comitê se for necessário, e o mais interessante é que exista esse comitê, que ali você consegue debater de forma mais ágil, porque pensa, pessoal, depois dessa visita aqui ao cliente, do destrave emocional e relacional, agora a gente tem que trabalhar com um nível de assertividade, de agilidade muito maior, tá? Então, nem toda reversão é viável, existem limites de aderência, de entrega, de custo, e isso é natural, isso pode acontecer com você, ok? Bom, já temos todas as informações técnicas, a gente já sabe a dor do cliente, a gente já se comunica muito bem com o cliente, não existe mais farolzinho vermelho ali, a gente já consegue conversar com esse cliente e mostrar para ele quais são as etapas, né, essas novas entregas que nós vamos realizar, esses novos prazos, a gente dá clareza para o cliente em relação a isso. A nossa comunicação ela é constante com o cliente, desde aquela visita que a gente fez lá, a gente percorreu 250 quilômetros e voltou, quando a gente voltou, no dia seguinte a gente já está ali conversando com o cliente, mandando um bom dia, posicionando ele acerca dos próximos passos, porque ele quer saber, ok, você veio aqui, eu senti firmeza em você, foi a primeira pessoa que veio aqui, isso foi o que eu ouvi
daquele cliente curva A, do nosso primeiro estudo de caso. Você foi a primeira pessoa que veio aqui. Então vejam, né? Um cliente curva A com uma recorrência grande e que não tinha recebido nenhuma visita da empresa, né? De nenhuma área da empresa. Isso é preocupante. E aí você tem tudo isso em mãos e você agora sim entra no bloco 4, que é o plano de ação propriamente dito, que você vai ter que fazer com muita coragem e com muita constância, tá? Plano de ação sem entrega é igual a obra com tapume bonito. Então, eu vou passar 4 dicas aí essenciais para vocês interagirem com esse cliente e para que ele passe em frente a essa construção e não fique vendo só esse tapume, não veja nenhum tijolinho ali sendo colocado, que é muito importante que ele veja os tijolinhos sendo colocados. Isso vai trazer uma tranquilidade emocional para ele, porque lembra, ele ainda está fragilizado, tá? Então, primeira dica, comunicação e transparência. O cliente ele precisa perceber que você não vai deixar ele de lado, que você está com ele ali, ok? Então, isso é comunicação. Aí a recorrência você vai estabelecer, você vai sentir qual a recorrência importante para aquele cliente, né? As entregas, determinar que sejam entregas ágeis, precisam ser entregas ágeis a partir desse momento, porque o cliente ele já esperou muito. Essas reversões que eu trouxe para vocês, nos 2 casos, o cliente já estava ali há meses, né, sem que essas entregas fossem realizadas. Então, ele está há muito tempo esperando por uma resposta. Você vai ser sempre o ponto de equilíbrio relacional. Você não está ali para ser defensor cego da empresa que você trabalha e nem para ser defensor cego do cliente. No processo de reversão, você é um ponto de equilíbrio. Você quer que as 2 partes elas se reconciliem. O sucesso da reversão é essa. Então, se você tiver essa consciência, o cliente vai ficar satisfeito e a empresa que você trabalha vai ficar mais satisfeita ainda, né? Conduzir renegociações comerciais, se necessário, de forma transparente, porque vai acontecer. Você vai precisar alterar, muitas vezes ali, prazos de entregas. Como eu disse, vai impactar o custo desse projeto. Então, esse custo, quem vai absorver esse custo? Como é que isso está definido? Vai ser a empresa? Vai ser o cliente? É algo novo que precisa ser revisto dentro desse contrato? Então, faça isso com segurança e com firmeza, tá? Nessa hora aqui, você já tem o destrave emocional do cliente, ele já confia em você, ele já sabe que você age com transparência, ele já sabe que você tem a capacidade de assumir os erros e os entraves do projeto, inclusive você dá transparência para o cliente em relação a isso. Nesse processo todo de condução do plano de ação, muitas vezes algumas coisas vão dar errado. E você vai, caramba, eu já estou fazendo uma reversão com esse cliente aqui, nada pode dar errado com esse cliente. Gente, desculpa falar, mas vocês sabem que isso é impossível, concordam comigo? É impossível. Um ou outro entrave vai acontecer, a gente vai fazer o melhor possível para que ele tenha uma jornada mais branda. Agora, o que vai fazer com que o cliente não se sinta mais uma vez menosprezado ali dentro dessa jornada? Você ser transparente com ele e honesto. Então, olha, tô te ligando, eu vim aqui pessoalmente para te contar o que aconteceu aqui, nós vamos superar essa situação de tal e tal forma, o plano de ação é esse. Então ele se sente seguro, ele fala, cara, eu não tô mais esquecido. Agora eu tenho uma pessoa que está me dando transparência em relação ao que eu comprei e o que eu espero receber. Então, pessoal, conhecimento, ele não é poder, ele é apenas um poder em potencial. Quando a gente não consegue transformar isso em plano de ação bem definido e dirigido para um fim determinado, esse conhecimento não serve de nada. Então, de nada vale você traçar, você fazer o comitê, incluir todos os responsáveis dentro da empresa, determinar prazos entregáveis e etc., se você, de fato, não tem esse plano de ação dirigido para um fim determinado. Então, tem que ter muita cadência aqui,
muita agilidade, muita responsabilidade e o compartilhamento dessa responsabilidade, que é o mais importante, tá? Quem assume o papel de reversão dentro da empresa, ele tem que ter essa consciência de que em algum momento ele não vai mais estar ali com o cliente. Então, o cliente vai interagir com outras pessoas dentro da empresa, e essas outras pessoas têm que estar conectadas, da mesma forma que essa pessoa que executou ali, tomou a frente para fazer essa reversão. Então, no bloco 5, eu trago para vocês que a reversão ela é só o começo. Então, uma nova página está sendo escrita com esse cliente. Tá? Então, o cliente ele pode duvidar. Durante essa jornada, ele pode duvidar. Após a reversão, o cliente pode seguir emocionalmente fragilizado. E é muito importante que essa conexão ela seja ali o tempo todo alimentada. Então, isso aí é relacionamento. Relacionamento, mostrar para ele os tijolinhos, lembra da metáfora lá da construção? Mostra para ele essas entregas que estão sendo feitas, ainda que parciais, essas entregas de valor, para que ele saiba o rumo que o projeto dele está tendo, ok? Essa troca de interlocutores dentro desses projetos que vocês têm com o cliente, ou um abandono sutil, porque você vai cuidar de um outro cliente que está ali com a ferida aberta também, pode reabrir essas feridas e causar ali um transtorno, né? Então, o pós-reversão, ele precisa ter prioridade, atenção e continuidade. Então, quem são as pessoas que vão assumir com esse cliente na jornada dele? Então, ok, fizemos a entrega para ele, fizemos a reversão, o cliente já não vai mais cancelar, o relacionamento com ele, a parte relacional ela já está equilibrada, o cliente está ali com a gente, ok. Mas quem vai dar continuidade nisso dentro da empresa? Quem são as pessoas que vão continuar conversando com ele, ouvindo, pegando a pesquisa de satisfação e de fato tomando uma atitude em relação ao que está sendo colocado? Então, o sim do cliente ele não é o fim, ele é o início de uma nova responsabilidade. A expectativa dele é altíssima porque ele quer a constância, né? Ele quer consistência. Lembra, ele já teve uma frustração, ele não quer ter novas frustrações como as que ele teve no passado. Então, não repetir os mesmos erros, e agora ele vai ficar testando isso, é óbvio. E escuta recorrente e transparência, sempre. Essa é a chave do sucesso de qualquer relacionamento. Escuta recorrente e transparência. Então você nunca deixa de falar com ele, nunca deixa de escutar, de ouvir, e dessa forma você vai conseguir manter esse cliente na sua carteira com certeza absoluta. A reversão não é um milagre, ela é uma escolha que a empresa faz, e ela é uma escolha madura e sensível. Então quando a empresa ela aponta para esse aspecto relacional, ela tem a sensibilidade de entender que ela precisa fazer uma visita presencial para o cliente, é o mínimo que ela faria nesse momento, ou enfim, se não for possível, como o Vitor falou, até gostei do percentual que você trouxe aí, eu não sabia desse percentual, tá? Depois você me passa a fonte aí. Gostei muito. De fato, eu não sabia empiricamente que o presencial funcionaria melhor do que o remoto, mas eu observei isso em algumas situações. É mais rápido fazer esse destrave. Então, continua fazendo isso, a empresa ela tem que ter essa maturidade e esse olhar para investir nisso. Porque lembra, né, vai ter um investimento. Você vai ter que criar uma nova rotina para acessar esse cliente. A reversão ela não vai depender de sorte, ela depende de um método. E eu criei esse método, o método rápido, ele foi criado para transformar essas relações comerciais em resultados duradouros. Então, com base em toda a minha experiência nos últimos 15 anos, atendendo clientes, projetos de alta complexidade, situações críticas, eu percebi essa lacuna no mercado de trabalho e sofri muito por... Não nasci pronta, tá? Tive que buscar muita informação e conhecimento empírico, prático, vivencial ali. E agora a minha missão, meu propósito de vida é transformar esse conhecimento tácito em explícito, ou seja, eu quero doar esse conhecimento para que outros profissionais, assim como eu, obtenham êxito aí na jornada profissional.